Estudo Bíblico 1 Reis 16, verso 1, Jeú, filho de Anani. O Antigo Testamento menciona 5 homens que tiveram o nome de Jeú. Este profeta teve uma carreira ativa e extensa, embora o reino do norte fosse infiel ao Senhor Deus de Israel. Deus ainda lhe estendeu a sua misericórdia, advertindo-o do juízo vindouro. Verso 2. Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo. Baasa devia ser apropriadamente castigado. O motivo era que, embora fosse escolhido por Deus para governar Israel, seu povo, estimara com leviandade a sua sagrada vocação. Ele se apegara aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fizera Israel pecar. Verso 3. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes. Uma ameaça semelhante fora feita contra a casa de Jeroboão pelo profeta Aías, capítulo 14, versos 10 e 11. Como Baasa quis participar da iniquidade da casa de Jeroboão, do mesmo modo tinha de participar da severa penalidade consequente, inclusive de ser devorado pelos cães. Verso 6. Baasa descansou com seus pais. O reino de Baasa teve um fim desprezível e ele foi substituído por seu filho Elá. Podemos considerar Elá uma cópia do pai. Com base no verso 7, parece que o ministério profético de Jeú continuou através do reinado de Elá. Bendito é o rei cujo profeta é seu conselheiro, mas maldito é aquele que não dá ouvidos ao seu profeta. Tirza foi a capital do reino de Israel durante os reinados de Baasa, 1 Reis 15, 21, de Elá e de Zinri, 1 Reis 16, versos 8 a 10, até a fundação de Samaria no tempo de Onri. Nota homilética. Aías profetizara a destruição daquela família como punição divina pela sua idolatria. Isso não quer dizer, porém, que quem a destruíra por motivos políticos ficara livre da responsabilidade do crime de assassinato. A mais forte punição nessa vida é simplesmente ser o culpado entregue às forças malignas que existem no mundo. A punição àquele que se recusa a aceitar a revelação de Deus é o fato de ser-lhe permitido cair na idolatria. A punição do idólatra é ser entregue às imoralidades que o culto idolátrico traz consigo. Essas paixões trazem a disposição mental de rejeitar as virtudes e assimilar o pecado para viver em trevas, tanto nesse mundo como na eternidade. Romanos 1, versos 18 a 32. Isto quer dizer que Deus, deixando a casa de Jeroboão cair nas mãos de Baasa, não inocentou a Baasa de seus crimes. Verso 8. Elá reinou 2 anos. O julgamento de Deus não demorou. Depois desse breve período, cumpriu-se a profecia do verso 7 sobre a destruição de todos os descendentes de Baasa. Verso 11. Verso 9. Embriagando-se. Naquela época, as forças de Israel estavam em plena guerra contra os filisteus, versos 15 e 16, enquanto seu rei Elá estava descansando em casa numa orgia alcoólica. Por isso, foi muito fácil para o oficial assassiná-lo, verso 10. Verso 10. Entrou Zinri e o feriu. Assim a terceira dinastia tomou o trono de Israel. Se é claro, uma linhagem que governou apenas 7 dias pode merecer o nome de dinastia. Verso 15. Reinou Zinri 7 dias. Deus dera liberdade a Zinri em suas ambições para que lhe servissem de instrumento na execução de seu julgamento contra a casa de Baasa, mas não o constituiu como um importante líder. Aqui nem é mencionado o nome do genitor de Zinri. Verso 16. Onri, o 6º rei de Israel, foi um grande homem de estado, ainda que o livro de Reis, interessado somente na avaliação religiosa dos reis de Israel e de Judá,
pronuncie sobre ele um juízo severo. Verso 17. Subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. As notícias andavam bem mais devagar do que hoje em dia, mas finalmente a traição de Zinri chegou aos ouvidos do povo de Gibeton. Liderados por Onri, marcharam contra Tirza, a capital. Verso 18. Temos aqui um período caótico. Israel estava no campo de batalha, verso 15, quando o rei foi assassinado, verso 10. O usurpador, adentrando o palácio, incendeia-o e, em seguida, comete suicídio, verso 18, por medo de um novo pretendente nomeado pelas tropas, verso 16. Esse comandante, Onri, depois sofrera a oposição de uma metade do povo que seguia a Tibni. Isso quer dizer que, em uma semana, houve 3 aspirantes ao trono. Verso 22. Tibni morreu. Naqueles tempos de guerra civil, era desnecessário dizer de que morreu. Onri, o vencedor, historicamente, tornou-se um grande rei, segundo a arqueologia. Verso 28. Na narrativa bíblica, Onri destacara-se por 3 coisas. 1. A construção da cidade de Samaria. 2. Por ser o pai de Acabe, o pior de todos os reis anteriores. Verso 33. 3. Fora do âmbito moral e religioso, Onri passou a ser tão famoso entre os povos vizinhos que, por longo tempo, o nome dado a Israel pelos moabitas, edomitas e sírios foi Casa de Onri. O ato estratégico de construir Samaria quase se equipara em importância política ao ato de Davi em construir a cidade de Jerusalém ao redor da fortaleza central de Sião, a qual conquistara dos jebuseus, segundo Samuel 5, versos 6 a 10. As muralhas que os arqueólogos desenterraram são as mais poderosas de todas as fortificações feitas no Oriente na Antiguidade. A paz que assim obteve levou a cidade de Samaria a se tornar, no decurso de um século apenas, um centro de riqueza, idolatria e luxúria. Isaías 8, verso 4, Amós 6, versos 1 a 11. Versos 29 a 34. Com esta seção, inicia-se o reinado de Acabe, que ocupa uma extensão considerável no relato bíblico, devido à crise religiosa que se desencadeou com seu casamento com a rainha fenícia Jezabel. 1 Reis 16, verso 29 a 22, verso 40. Durante o reinado de Acabe, Elias exerceu seu ministério, sendo um dos maiores profetas da história hebraica, cuja influência é vista até no Novo Testamento. Verso 34. É provável que a reconstrução de Jericó tenha tido como finalidade proteger a fronteira oriental da Palestina contra as invasões dos moabitas. O texto bíblico esclarece que essa reconstrução violava o antigo juramento que Josué fez o povo pronunciar no tempo da conquista de Canaã. Costuma-se afirmar com certa frequência que este versículo alude a uma prática conhecida como sacrifício de fundação, que consistia em enterrar os cadáveres de crianças recém-nascidas nos fundamentos de edifícios, para garantir assim a sua estabilidade e permanência. No entanto, não temos toda a garantia de que esse costume tenha sido habitual em Canaã. Talvez esses 2 filhos de Hiel tenham morrido enquanto estavam reconstruindo a cidade de Jericó, e viu-se nessas mortes o cumprimento da maldição pronunciada por Josué, e profetizara a desgraça que cairia sobre a família que reedificasse a cidade maldita. Que o herdeiro, na hora de o pai iniciar a construção, e que o caçula da família, na hora de se completar a obra, morreriam ambos. Josué 6, 26.